sabe por que essa música tem esse título, Autor da Minha Fé? Historicamente eu não sei, mas teologicamente eu sei, porque eu não me salvei a mim mesmo. As pessoas creem que elas se salvam a si mesmas e estão perdidas, porque nós somos salvos por Jesus. Ele é o autor da nossa fé, ao se entregar na cruz e morrer em nosso lugar. Glória a Jesus. Pode se sentar então, por favor. Acontecerá. Eu anotei 8 frases, compartilhei 4 no culto anterior, vou só mencioná-las, e 4 no anterior, só isso, frases e textos bíblicos. Porque nós sempre temos que conferir a teologia que ouvimos numa igreja ou num palco com a Bíblia. Se lembram do que aqueles moradores judeus de Bereia, hoje Véria, fizeram quando ouviram o ensino, a pregação do apóstolo Paulo? Eles pegaram as Escrituras, no caso do Antigo Testamento, e tudo o que Paulo ia dizendo, eles conferiam para ver se é verdade. Digamos, não sabemos a mensagem de Paulo, mas que ele dissesse assim: Jesus é o Messias prometido pelo profeta Isaías. Eles iam lá no profeta Isaías, de fato, é real. Então, tudo que o apóstolo Paulo dizia, eles conferiam com as Escrituras. E, ao final, creram em Jesus como Salvador. Então, nós temos que ser bereanos, porque nós ouvimos muitas coisas. Hoje, ao longo do dia, você vai receber pelo menos umas 30 mensagens de WhatsApp contendo teologias. No mínimo 30. Amanhã, de igual modo. Ao chegar em casa, vai ver televisão. Se você for ver um jogo de futebol, o locutor vai destilar a sua teologia, que é o que ele crê sobre fé, sobre Deus, sobre a história, sobre Jesus. Mas aquilo que nós vemos, o que temos que fazer? Conferir com as Escrituras. Porque o nosso pensamento, ele tem que ser derivado das Escrituras, porque senão eles serão subjetivos, eles serão secularizados, eles serão pagãos. A única maneira de nos firmarmos na fé salvadora, como cantamos agora, é conferindo tudo o que ouvimos. O que eu falar aqui, confere com as Escrituras, que eu posso estar errado. Estou dizendo isso se aplica a todos. Que o seu pai lhe disser, confira com as Escrituras. Que o seu irmão lhe disser, confira com as Escrituras. E eu lhe garanto que as Escrituras dizem tudo o que nós precisamos sobre todas as áreas da vida. Sobre tudo aquilo que ouvimos num filme, numa série, numa música. A Bíblia nos diz se é ou se não é verdade. Então, eu elaborei, primeiramente, as seguintes frases. Primeira, nós não devemos nos envergonhar do que cremos. É o que cremos. Quando Paulo começou a pregar, sobretudo quando falava de ressurreição, o que diziam dele? Paulo, você está louco. Ele dizia, sim, a minha loucura é a loucura de Deus. A cruz é a loucura, segundo vocês, de Deus. Em lugar de se recolher, dizer, não sei, vou pensar, não vou falar com o meu pastor. Diz, não, é essa loucura que eu estou pregando. Lembra-se quando ele chegou em Atenas, aquele monte de divindades. Aí ele passeando pela cidade,
Disse, o que eu vou pregar para esse povo aqui? Aí, andando pela cidade, ele encontrou ao Deus desconhecido, porque os romanos, os povos antigos em geral, não queriam ficar mal com nenhum Deus. Tinham centenas, dezenas, milhares de deuses. Será que esquecemos algum? Põe aí, Deus desconhecido, que aí vamos ficar em paz, porque sempre que acontecer alguma tragédia, uma dificuldade, seja política ou de qualquer natureza em Roma, algum Deus está nos castigando. Por isso eles faziam um monte de estátuas aos deuses. E se faltou um, vamos ser castigados. Ele não vai gostar, vai ficar furioso com a gente e vai nos maltratar. Então, vamos fazer com um altar ao Deus desconhecido. Aí Paulo diz, bom, é esse Deus desconhecido que eu prego. Em lugar de dizer, se recolher, não dá, que só tem gente famosa, né? Esse que eu prego. Meu irmão, você não pode ter vergonha daquilo que você crê. Por que você crê? Você não inventou. O que você crê é porque a Bíblia diz que é isso. Fique tranquilo. Se chamam de maluco, louco, sem razão, seja o que for, não tem a menor importância. Se Paulo era louco, imagine a gente. Até Jesus era louco. Lunático, está lunático. Está na Bíblia. Então, não temos do que nos envergonhar. Porque o Evangelho, né, é o poder de Deus. O resto passa. Segundo pensamento, só quero mencionar, a vida eterna é uma promessa para os que creem em Jesus como Salvador. Importante salientar isso. A vida eterna não é para todos. Deus é tão bom, mas Ele é tão bom que Ele salvará a todos. Isso não está na Bíblia. É bonito. Eu até gostaria que estivesse na Bíblia isso, mas não está. O que eu posso fazer? Então, essa promessa é para os que creem. O céu é para os que creem em Jesus, que são os que querem ir. Deus não mandará ninguém para o céu que não queira ir. A vida eterna, portanto, é uma promessa para os que creem em Jesus como Salvador. Não há outro meio. Terceiro pensamento. Todos passaremos pelo julgamento final, mas não devemos nos preocupar. Porque Jesus disse que, embora haja julgamento, nós já passamos da morte para a vida. Não há nenhuma condenação para aqueles que aceitaram Jesus como seu Salvador. Eu disse essas frases no culto primeiro, e aqueles que quiserem ter na íntegra os versículos bíblicos, é só me pedir que eu remeto com grande prazer. Agora então eu quero dizer algumas outras frases nesse culto agora. Primeiro nesse culto. O mundo atual será destruído e depois virá o novo, que é eterno. Este é o ensino da Bíblia. Segundo Pedro 3, 5 a 7, leio. Observem o que agora vou lhes dizer. Esses críticos se esquecem que o universo é antigo. No princípio era tudo água, mas o Deus eterno falou e fez surgir a terra. Algum tempo depois, por determinação divina, a terra foi inundada pela água. Tudo foi destruído. Tudo que agora existe será destruído. Só que na próxima vez pelo fogo. No julgamento final, todos os perversos arcarão com as consequências das suas escolhas. Seria muito bom pensar, há uma corrente de pensadores que esposa essa ideia, que o mundo vai evoluir de tal modo que o paraíso será estabelecido na terra. Bem, tem gente que gosta de crer em história de carochinha, porque qualquer um de nós que observa a realidade não vê
nenhuma evolução, exceto tecnológica. A tecnologia realmente é esplêndida, é maravilhosa. Mas o ser humano, evolução zero. Não vamos construir na Terra um paraíso. Você observa que cada vez mais os chamados ricos ficam cada vez mais ricos. Eles fazem o paraíso deles. E é só. As condições, as injustiças do nosso mundo são flagrantes. Todos nós vemos isso dia a dia ao nosso redor. Nós não vamos construir o paraíso na Terra. Também gostaria que fosse verdade. Mas além de eu observar que não é verdade, a Bíblia me diz que não é verdade. Esse mundo será destruído. Então surgirá o paraíso. É o que a Bíblia diz. Então, o fim do mundo, ou na expressão que foi empregada recentemente, o Apocalipse, acontecerá. É nisso que nós cremos. Pode dizer outras coisas, sugerir outras ideias, alavancar outros pensamentos, se tornar disseminada essa ideia, mas ela não é verdadeira, porque a Bíblia diz que esse mundo atual será destruído. Então vai surgir o novo céu, a nova terra. Quinta frase. Nós devemos desejar a segunda vinda de Jesus. Vou ler um texto bíblico, primeiro texto de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16 a 18. Segundo aprendi com Jesus, ele comandará os atos finais da história. Cantamos agora, né? Na música do Paulo César. Na hora certa, por ordem dele, um dos arcanjos anunciará o grande dia e o trompete soará. Jesus ressuscitará primeiramente os mortos, depois ele arrebatará os que estiverem vivos. Todos iremos ao encontro de Jesus no céu, onde estaremos para sempre com ele. É com essa esperança que devemos nos encorajar uns aos outros. Mas será que nós desejamos que realmente Jesus volte? Na prática. É claro que temos que fazer planos. Isso faz parte da nossa vida. Mas eles não são eternos. Nosso melhor desejo é: Maranata, vem, Salvador Jesus. Por que eu digo isso? Porque, irmão, irmã, por mais que você realize, por mais que eu realize, vai acabar. Não dura. Né? Você pode escrever um monte de livros, fazer muitos filmes, compor muitas músicas, fazer filmes, filhos, casas. Nada disso perdura. O que é que perdura? A vida eterna. Nós vamos trocar então a vida eterna por coisas que não perduram? Mas isso que nós fazemos. Você vê alguém brigar com o outro por causa de uma coisa que perdure? Não, briga por dinheiro, mesmo em família, o pai com o porque não sei o quê, eu mereço mais da herança. E depois fenece tudo. E as pessoas brigam e matam por isso. Por exemplo. Então, por isso que eu preciso, nós precisamos desejar a vinda de Jesus, porque quando ele vier, aí sim a nossa vida será definitiva. Não terá mais mudança nenhuma, sofrimento nenhum, violência nenhuma, lágrima nenhuma, luto nenhum, dificuldade alguma, nem morte haverá.
Mas isso é possível quando Jesus Cristo vier pela segunda vez. Por isso nós somos chamados a desejar. Este é um valor que devemos ter sempre em mente. Eu quero ler outro texto agora de Tiago 5, 7 a 8. Tiago, um dos primeiros escritores da Bíblia, disse o seguinte, do Novo Testamento: sejam pacientes enquanto aguardam a segunda vinda de Jesus. Tome como exemplo o agricultor, que aguarda com paciência o tempo da colheita, que acontece no tempo certo. Sejam igualmente pacientes e mantenham firmes os seus corações, porque a segunda vinda de Jesus está próxima. É interessante essa ideia do próxima, que gera muita confusão. Em Tessalônica, houve essa confusão, e Paulo, escrevendo a primeira carta, falou: a vinda de Cristo, a segunda, está perto. E aí alguns disseram: então não vamos nem trabalhar mais, vamos só esperar. Ao longo da história houve várias expressões dessas. Houve um homem chamado Tertuliano, e ele ensinou na Frígia, hoje Turquia, que Jesus estava para voltar logo. Então ele reuniu uma comunidade e levou para o meio da floresta para esperar a segunda vinda de Jesus. Foi uma tragédia. Porque quando a Bíblia fala claramente que está próxima a vinda de Jesus, não estabelece uma data. Mas ela está próxima. Porque a vinda de Jesus vem por dois eventos. A minha morte é a vida de Jesus. Nada mais realizo, nada mais faço. E o retorno mesmo de Jesus, que não sabemos quando acontecerá. Já vou falar um pouquinho daqui a pouco sobre isso. É próxima nesse sentido, é próxima no sentido de intensa, e é próxima porque nós não sabemos quando vai acontecer. Por isso é próxima. E nós devemos esperar essa segunda vinda. Deve ser um desejo profundo do nosso coração. Agora, o meu problema é que eu canto isso. Mas eu vivo isso? Eu realmente desejo? Ou agora não? Próximo, mas deixa primeiro eu passar no curso de medicina, certo? Aí depois que você passar no curso de medicina, agora deixa eu terminar. Depois de você terminar, agora a residência. Bom, agora eu vou exercer a profissão. Não, não é assim que funciona, na verdade. Ele quem diz, não somos nós. Então, por isso que a minha vida, a sua vida, nós devemos vivê-la, como diz Tiago, com paciência, porque essa vinda está próxima. 1 João 2, 18 e 19, reafirma isso. Está próxima a segunda vinda de Cristo. Vocês foram ensinados que antes disso acontecer, virá o anticristo. De fato, muitos anticristos apareceram, o que é uma evidência da vinda próxima de Jesus. Esses anticristos viviam em nossas igrejas, mas nunca foram verdadeiros seguidores de Jesus. Se fosse, teriam continuado entre nós. Quando nos deixaram, demonstraram que nunca seguiram realmente a Jesus. Sexta frase. Nós não podemos saber, nem determinar quando será o fim, ou o arrebatamento, ou segunda vinda, ou o apocalipse, ou o juízo final. Jesus disse o seguinte: deveria ser suficiente, mas nem sempre é, porque nós ouvimos outras vozes. Ele disse assim, Mateus 24, 36 a 44. Ninguém sabe a data em que o mundo acabará. Os anjos não sabem, disse Jesus. Eu não sei, disse Jesus. Mas há muitas pessoas que sabem mais do que os anjos e mais do que Jesus. Só o Pai Eterno sabe. Que não aconteça como nos dias de Noé,
na antiguidade, quando as pessoas tocavam normalmente as suas vidas, comendo, bebendo, namorando e casando. Noé entrou na arca e eles não notaram. Veio o dilúvio e todos morreram. Será desse modo que virei, disse Jesus. 2 homens estarão trabalhando na lavoura. Um irá para o céu e outro ficará na terra. 2 mulheres estarão preparando a comida. Uma será levada para o céu e a outra será deixada na terra. Por essa razão, estejam atentos. Vocês não sabem a data em que virei. Imitem o dono de uma casa, que se soubesse a hora em que o ladrão atacaria, montaria a guarda e não deixaria que arrombasse a sua casa. Estejam prontos, porque vocês não sabem a hora em que chegarei, pois será de surpresa. Nós não podemos saber, nem determinar quando será o fim. Segundo Pedro 3, 8 a 9, ele nos diz ainda, olha, eu preciso, no entanto, orientá-los quanto à duração do tempo. Para o Deus eterno, como diz o salmista, que para nós demora, para ti passa tão rápido como um piscar de olhos. Para ele, Deus eterno, podemos dizer, 1000 anos passam rápido como um dia. O Deus eterno não demora para cumprir o que promete, embora alguns achem que a segunda vinda está demorando demais. Na verdade, o Deus eterno é paciente e espera que todos se arrependam e sejam salvos. E aqui, Paulo, escrevendo a Timóteo, 1 Timóteo 6, 15 a 16, estabelece a teologia bem clara, concisa sobre a segunda vinda de Jesus. A segunda vinda de Jesus ocorrerá por decisão do Deus eterno. É muito interessante que na história do pensamento humano, 2 correntes totalmente contrárias se encontram. O liberalismo teológico diz que nós vamos construir o paraíso na terra pela educação, pela ciência, pelo respeito ao próximo, está perto quando isso vai acontecer, segundo a ideia progressista ou liberal. De outro lado estão os ultraconservadores ou fundamentalistas, que dizem a mesma coisa, só que de outra maneira. Nós vamos pregar o Evangelho, então quando nós pregarmos o Evangelho, o paraíso acontecerá. No fundo, o homem, tanto um quanto o outro. Mas a Bíblia não afirma nem uma coisa nem outra. É o que Paulo está dizendo a Timóteo. O fim virá por uma decisão do Pai eterno. Continua então a leitura. O maravilhoso soberano de todo o universo. Ele está acima de todos os poderes. Ele é imortal, é linda. Habita em terra, em lugar de absoluta beleza. Beleza que nenhum ser mortal viu, porque não pode ver. Cantemos hoje e para todo sempre a honra e ao poder do nosso Deus. Amém. E Pedro, volta a ele, segundo Pedro 3,10 diz, quanto ao dia do julgamento final, vai ser uma surpresa. Jesus virá pela segunda vez, sem que ninguém possa prever. O universo vai explodir. O fogo queimará todas as coisas. A mente deixará de existir. E junto, todas as realizações humanas cessarão. É nisso que nós cremos. Nossa, que trágico, hein? Que apocalíptico, hein? Que pessimista, hein? Não, pessimista não. Aí vai começar a boa vida, a vida eterna. É otimista, apenas coloca as coisas nos seus devidos lugares. 7ª frase. Não devemos achar que a nossa vida termina aqui. Irmãos, cada vez mais, cristãos e não cristãos vivem como se não fosse haver vida eterna. Transformam esta vida aqui, esse período de vida aqui de 106 anos, cada irmão Augusta, 40, 70, 80, como se fosse a vida eterna, mas não é.
Por isso o autor aos Hebreus capítulo 4, verso 1 a 2 diz o seguinte: cuidem para não cometerem o mesmo erro dos nossos antepassados. Vocês receberam a promessa do descanso na vida eterna e não podem achar que ela não se cumprirá. Foi o que aconteceu com os nossos antepassados. Eles receberam a boa notícia de que todos estariam na terra prometida e descansariam. Mas alguns não prestaram a devida atenção na promessa e não creram no que o Deus eterno lhes dizia. E Paulo, ainda na sua primeira carta aos Tessalonicenses 4, 13 a 15, ensinou: agora, vou lhes falar sobre a segunda vinda de Jesus, para que nenhum de vocês viva como se não houvesse esperança, como acontece com as pessoas em geral. Quando Jesus vier pela segunda vez, haverá dois grupos de crentes. O primeiro será formado pelos que já morreram. Assim como Jesus morreu, ressuscitou, o Deus eterno ressuscitará e trará primeiro na companhia de Jesus todos que creram no Evangelho e tiverem morrido. O segundo grupo será formado pelos que estiverem vivos. E Paulo diz: olha, eu acredito que faremos parte desse grupo, mas isso não quer dizer que venhamos a ter algum privilégio. Ensino claríssimo a respeito, para que nós não vivamos como se não houvesse esperança de vida eterna. Como eu disse, nós brigamos por coisas perecíveis. É impressionante. Brigamos por poder, brigamos por dinheiro, brigamos por prestígio. Dura quanto isso tudo? Por último, devemos viver uma vida digna da eternidade. 1 João 4, 16 a 19. Quanto a nós, conhecemos e cremos no amor que o Deus eterno tem por nós. Sabemos que Deus é amor e que quem ama o próximo permite que Deus seja visto por outras pessoas. O Deus eterno nos aperfeiçoa nesse amor. Quando chegar o dia do julgamento final, lá estaremos seguros de nossa salvação. Somos humanos, mas não temos medo do julgamento final. Não precisamos ter medo do Deus eterno. Ele nos ama e tira do nosso coração o medo. O medo é algo apavorante. Quem tem medo do julgamento final é porque o seu amor ainda não foi aperfeiçoado por Deus. Nós somos capazes de amar porque o Deus eterno nos amou primeiro. Eu quis, irmãos, fazer uma coletânea de alguns ensinos sobre a segunda vinda de Jesus ou o julgamento final, como encontramos no Novo Testamento. A razão é porque esses ensinos bíblicos são os fundamentos daquilo que nós cremos. Como disse desde o começo, qualquer coisa que ouvimos, qualquer coisa que pensamos, qualquer ideia que tenhamos, nós temos que conferir com as Escrituras Sagradas. Se ela estiver certa, eu estarei certo, se eu crer o que ela disse que é certo. Mas se ela diz que o que eu creio está errado, eu estou errado. Eu preciso crer, como as Escrituras dizem que eu devo crer. Isso demanda, obviamente, um conhecimento das Escrituras, e por isso você está aqui hoje, para aprender um pouco. Hoje eu só me propus a ler a Bíblia. Quem quiser depois a lista, eu posso lhe mandar, me manda que eu mando o texto na íntegra para você, de todos os versículos que eu li aqui e as frases. O que faremos então? Nós precisamos ter uma visão muito clara, portanto, daquilo que nós podemos crer e devemos crer. Isso tem que ficar muito evidente para cada um de nós,
para todos nós. Como eu sempre digo, pode parecer presunçoso de nossa parte, mas a Bíblia nos diz que nós não só somos salvos, porque foi pela graça, como podemos ter certeza dessa salvação. Imaginem que os irmãos estando aqui comigo agora, eles dissessem: bem, preguei o Evangelho, mas eu não posso garantir que vocês são salvos. Deus vai decidir no final. Eu penso que é uma mensagem incompleta. Porque, na verdade, meu irmão, se Deus for olhar para mim, não vai me salvar. Pelos meus méritos, eu não vou para o céu. Olha que eu sou um cara de muitos méritos, mas também de muitos defeitos. E Deus vê todos eles. E se Ele pesar, a minha situação não é boa. De todos nós. Mas Deus não nos salva por mérito. Ele salva por graça. E eu então procuro viver essa graça na minha vida. Com acertos, com erros, mais uns, menos outros, ou também ao contrário. Porque se eu fosse salvo pelos meus méritos, como se fossem duas colunas, virtudes de Israel, defeitos de Israel, podia ser que em algum momento esses defeitos crescessem tanto e o meu nome então fosse tirado do livro da vida. Não, quando Deus escreve lá Israel, Ele joga fora a caneta. Não tem borracha, não tem como apagar, é para sempre. Nós podemos crer nisso. Vamos cantar, César, que segurança sou de Jesus. Também não estava previsto. Mas vocês são bons, né? Vocês são ótimos.